Olá, tudo bem? Meu nome é Frederico Pires e nós estamos aqui no Estudo da Hora, dando continuidade à nossa playlist de espelhos esféricos. Para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui embaixo na descrição nós temos o enunciado da questão que nós vamos fazer agora. E lembrando que você pode baixar a nossa lista de exercícios. É só você pegar o primeiro vídeo dessa nossa playlist e ir lá e na descrição e baixar a nossa lista, tá bom? Então, nós estamos no exercício de número 2 e o que o exercício fala? Na verdade, ele pede para você dizer o que acontece quando eu pego um objeto e aproximo ele do espelho. O que acontece com a imagem? Ele quer que a gente faça essa análise tanto para o espelho côncavo como para o espelho convexo, beleza? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Escrever um objeto, desenhar um objeto aqui, beleza? Vamos traçar os raios de luz? Vamos. Vamos traçar os raios de luz para encontrar a sua imagem. O que a gente tem que fazer? Raios notáveis, né, gente? Entra paralelo, sai passando pelo foco. Entra pelo vértice, sai pelo vértice. Frederico, eu percebo que esses raios de luz refletidos, eles não se encontram nessa porção. Que vamos colocar até zona real e zona virtual, como a gente está bem acostumado, não é? Então, o que acontece? A gente precisa ver se eles vão se encontrar nesta outra zona, na zona virtual, beleza? E fazendo o prolongamento, facilmente a gente encontra a imagem. Então, ó, uma imagem virtual e maior, beleza? Agora, vamos lá. O que acontece quando eu aproximo esse objeto aqui do espelho? Vou fazer de outra cor, tá bom? Mas é o mesmo objeto, com o mesmo tamanho e tudo. Então vamos traçar os raios? Vamos traçar os raios de luz. Então, vamos lá. Entra paralelo, sai passando pelo foco. Entra pelo vértice, sai pelo vértice. Mais uma vez, eles não se encontram desse lado, então a gente precisa prolongar os raios de luz refletidos. Prolongando, o que nós temos? Que eles se interceptam aqui. A imagem ela continua sendo maior que o objeto, só que veja o seguinte, e aqui está o X da questão. Quando eu aproximo um objeto do vértice do espelho, o que vai acontecendo com a imagem dele? Vai diminuindo, certo? Lembrando que as imagens sempre vão ser maiores que os respectivos objetos, só que à medida que eu aproximo esse objeto aqui ó, do espelho côncavo, a imagem vai diminuindo, beleza? Então, respondido o item A. Você pode tirar um print, certo? Eu sempre aconselho a copiar, porque quando a gente copia, a gente solidifica ainda mais o conteúdo. E além de tudo, você fica com um resumo aí pra você, tá bom? Então vamos lá. O item B, ele fala o seguinte, que agora eu tenho um espelho convexo. E ele diz que eu vou colocar de novo o objeto entre o foco e o vértice. Só que na verdade esse enunciado está errado. Está errado? Está errado e eu coloquei ele propositalmente aí, sabe por quê? Porque muitas pessoas, quando o objeto se encontra aqui na zona real, ou seja, de frente para a superfície refletora do espelho, o que o pessoal fala? Que o objeto está entre o vértice e o foco, porque a imagem está virtual, e acabam fazendo uma associação errônea com o espelho côncavo, tá bom? Porque o vértice do espelho convexo fica aqui, na zona virtual. Então não tem como eu colocar o objeto aqui na zona virtual, não tem como eu colocar um objeto real aqui na zona virtual. Porque lembra o que eu descrevi para vocês? Que quando você olha para um espelho plano, a sua imagem ela se projeta lá dentro, não é? Então esse lá dentro é a zona virtual, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse foco aqui, ele está a uma distância de 20 centímetros aqui do vértice desse espelho. Mas lembra que a gente tem que colocar que o vértice é negativo? Porque naquela aula que nós vimos de adotar os pares de eixo, positivo saindo da superfície refletora do espelho e positivo para cima.
Lembrando que lá está na nossa segunda parte de aula de formação de imagem. É importantíssimo que você veja aquela aula se você não viu, tá bom, gente? Então, eu vou trabalhar no seguinte. Eu vou analisar algumas posições desse objeto com vocês. E para isso eu vou colocar essa seguinte orientação. 20 centímetros aqui do vértice do espelho na zona real. E 20 centímetros aqui do espelho na zona virtual. Mas lembrando aqui, vamos trabalhar em módulo, tudo bem? Módulo é o seguinte, todo número que eu tenho negativo, quando eu coloco o módulo ele fica positivo. Certo? Então, por exemplo, módulo de menos 20 centímetros é 20 centímetros. Módulo de 20 centímetros é o próprio 20 centímetros, tá bom? Então a gente vai analisar a distância em módulo comparando com a distância focal. E a primeira posição que eu quero analisar com vocês é o seguinte, quando eu coloco um objeto a uma distância menor que a distância focal do espelho. E essa linha horizontal que eu desenhei é, na verdade, uma referência, a altura dela é metade do objeto, tá bom? Pra gente ter uma comparação, se a imagem vai ser um pouco maior que a metade do objeto, vai ser menor que a metade do objeto, beleza? Quando eu coloco esse objeto a uma distância menor que a distância focal desse espelho, sabe onde que esse objeto, sabe onde a imagem desse objeto vai aparecer, gente? A imagem desse objeto vai aparecer, ó, eu vou colocar aqui menos 10 centímetros, vai aparecer a uma distância menor que o ponto médio. E ó, ela vai ter um pouco mais que a metade do objeto. Então você está vendo que 10 centímetros é o ponto médio entre o vértice e o foco, certo? A imagem, quando eu posiciono aqui, ó, uma distância menor que a distância focal, em módulo, ela vai aparecer antes do ponto médio, tá certo? Boa, legal, hein? Agora eu vou fazer de outra cor, mas vai ser o mesmo objeto com a mesma altura. Agora eu vou colocar esse objeto exatamente a uma distância igual à distância focal desse espelho, certo? E sabe onde que vai aparecer a imagem? A imagem vai aparecer aqui, gente, ó, no ponto médio da distância focal. E a imagem vai ter exatamente metade do tamanho do seu objeto. Nossa, que interessante. Então, quando eu coloco exatamente a uma distância igual à distância focal do espelho, eu vou ter que ele se forma metade da distância focal e o tamanho dele também é metade do objeto. Nossa, que interessante. Frederico, agora, o que acontece se eu colocar um pouco mais aqui para trás, ó? Um pouco mais aqui para trás. Não muito distante. É o mesmo objeto, com a mesma altura, etc e tal. Quando eu coloco a uma distância um pouco maior que a distância focal desse espelho, onde que vai aparecer a imagem? A imagem vai aparecer aqui, ó, um pouco antes do foco. E vai ter um tamanho um pouco menor que a metade desse objeto. Tá bom? Eu não estou desenhando os raios de luz nem nada porque eu quero fazer uma análise qualitativa aqui. Os raios de luz iam poluir o desenho, etc e tal. Beleza? Lembrando que lá na forma de Gauss a gente vai poder calcular quanto que é a altura da imagem, tudo bem? Porque as formas vão nos possibilitar fazer isso daí. Beleza? Então quando eu coloco esse objeto, eu tenho imagem aqui, exatamente a distância igual à distância focal do espelho, tenho no ponto médio. Quando eu coloco um pouco depois, eu tenho um pouco antes do foco. Agora, o que acontece se eu levar para muito longe, mas muito, muito longe, que a gente diz tendendo ao infinito, a uma distância muito grande aqui desse espelho? Aí eu vou colocar esse azul aqui, ó, de novo. Eu vou colocar 1, 2, 3 e 4, para a gente nos confundir. Eu vou colocar 1, 2, 3. Quando eu coloco um objeto muito, mas muito, muito longe do espelho convexo, sabe onde que dá a imagem dele? A imagem dele dá aqui no foco. E ela vai ser de que tamanho, Frederico? Será que vai ser ainda menor que essa imagem 3? Na verdade, gente, ela vai ficar reduzida a um ponto aqui no foco. Nossa, que interessante. E realmente faz até um pouco de sentido, né? Porque conforme esse objeto está muito, muito longe, ele fica quase imperceptível. Então a imagem dele formada assemelha-se a um ponto. Tá bom, gente? Então, esse foi o nosso exercício
2 inteiramente resolvido, tá aqui na lousa. Você pode copiar, tá bom? E nós ficamos por aqui. Olha, não se esqueça de, se você gostou desse vídeo, curtir, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, apertar o sininho da notificação para receber sempre os nossos vídeos à medida que nós vamos postando, tá bom? Estamos muito felizes com a sua presença. Obrigado, gente!